O meu livro favorito sempre foi Don Quixote. E eu não esperava que eu fosse encontrar uma adaptação tão boa que elevasse minha visão que eu tinha do livro. Mas esse dia chegou. Há alguns minutos atrás eu acabei de ler um dos mangás mais incríveis e mais subestimáveis que eu já conheci, que carrega o mesmo nome desse pequeno livro, Don Quixote. Esse mangá, como eu vou explicar, ele carrega tudo que eu fiz em Don Quixote. Então eu espero que eu consiga explicar bem o que eu vi nessa obra nesse momento, e talvez te faça ler essa obra. O primeiro capítulo desse mangá já exemplifica bastante o que o autor via em Don Quixote, que eu também vejo. Eu vou spoiler apenas um pouco o primeiro capítulo. Então, caso queira ler, pode ir lá. São 7 capítulos, então acho que você não vai perder tanto. O primeiro capítulo trata do nosso Don Quixote, o Don Quixote dessa obra, se encontrando em um apartamento que está em uma grande decadência, em uma tempestade enorme. A tempestade está destruindo, levando esse prédio a cair. Mas, por algum motivo, todas as pessoas não querem sair. Todas as pessoas que estão presas ao seu cotidiano, ao seu trabalho, com essa visão de que as coisas devem permanecer como estão, não saem. É como se elas estivessem possuídas por um demônio, como o próprio Don Quixote diz. Obrigadas a ficar nessa prisão para sempre. A prisão que a própria vida, que eles mesmo se prendem. É interessante que até no livro Don Quixote isso é tratado. Porque o insano que vê um mundo com mais sanidade que os sãos. Porque, se você perceber, no Don Quixote, mesmo que o Dom seja mostrado como um insano, um louco, ele também é a pessoa que mais tenta fazer o bem, tenta mudar as coisas, as situações, enquanto o resto das pessoas riem, aceitam as coisas como estão, ou até tentam levar o Quixote a mais miséria ainda. Como nesse livro, o Quixote, nesse mangá, também é uma pessoa vista como insana. Também é uma pessoa vista como uma pessoa assim, ignorada. Mas, acho mais interessante ainda, agora indo para mais spoilers, todo esse mangá tem uma construção muito moderna da visão de Don Quixote. Eu acho que essa é a melhor modernização de uma obra que eu já vi. Porque é realmente o Don Quixote, todas as tramas de Don Quixote realmente condensadas em um mundo moderno. Com a trama realmente moderna, tudo, até a origem de tudo, de Don Quixote. Então eu vou dar alguns spoilers. Bom, se quiser ler, vai. É, 7 capítulos, não tem o que perder. Tá. O Don Quixote aqui, que não é um fidalgo que está em falência, não. Ele é um dono de empresa. Um dono de uma grande empresa que estava na Era de Ouro. A grande bolha econômica estava no seu auge. E com isso, muitos queriam se aproveitar dessa bolha econômica, dessa quantidade de dinheiro enorme rodando para fazer coisas enormes. Porém, Don Quixote, com a sua, talvez, insanidade, mas a sua visão, já tinha conhecimento. Ele já tinha conhecimento que essa bolha ia estourar. Porém, os outros que estavam presos a esse apego ao atual, ao que está acontecendo agora, a como as coisas estão, não acreditavam nisso. Eles diziam: não, nós temos que fazer coisas megalomaníacas, temos que gastar esse dinheiro logo para ganhar mais dinheiro. E isso levou a mais miséria, como postos depois, porque a bolha realmente sempre estoura. E no final, quem realmente tentou fazer essas coisas megalomaníacas sempre sai na miséria.
Don Quixote aqui alcançou sua insanidade após isso. Após perder sua esposa, que também já estava perdendo a cabeça com essa tsunami o tsunami que estava se aproximando da cidade. Não um tsunami real com água azul, Japão, não, mas sim um tsunami social, como se fosse um tsunami de todos os pecados da humanidade se aproximando, como se fosse todos a ganância, o mau caratismo das pessoas se acumulando e destruindo tudo o que passava. E por isso levou-se à morte dela. É interessante. E isso levou à loucura. Então, realmente, no mangá tem todo esse apego que o Don Quixote do livro tem a Dulcinea. E tem nesse mangá a sua esposa já falecida. Como se ela ainda estivesse viva, essa busca eterna por o que nem está mais nesse mundo. É isso. Também acho muito interessante, esse é um spoiler bem maior, que a figura do Pancho, conhece Pancho? Pancho, é vista como um ser mais divino. Porque faz sentido, porque a história do Don Quixote é vista como uma pessoa que é do bom senso, aquele que carrega o bom senso na história. Então aqui ele é visto como um idealismo, como ele mesmo diz, o advogado do Don Quixote, aquele que cuida dele, como se fosse um conselheiro, isso aí. Eu quero revelar no final que realmente não é exatamente isso, porque tem coisa mais, caso você leia. Então, é muito interessante isso. Tanto que todos os capítulos tratam disso, como se fosse um insano no mundo, um Don Quixote no mundo moderno, com a sua insanidade, mas também a sua visão real. Como se buscasse um mundo ideal, que as pessoas cínicas acabam não se apegando. Então, é um mangá que eu chorei, cara. Há pouco tempo atrás eu tava chorando, cara. É um mangá incrível. Bem, você não conhece o que eu vi no início, mas 200 pessoas jogaram lá, cara. Então, leia. Se você gosta de Don Quixote, você vai amar esse mangá. Se você não gosta se você nunca leu Don Quixote, você vai amar também, cara. Leia. O nome do mangá, pra mim, tá na descrição. Também aparecem as capas aqui. Se quiser dar mais no list, tá na descrição pra ver. Então, leia. É muito bom. Também leia o livro do Don Quixote, é muito bom. E também jogue Nimbus Company, também é bom. E se inscreve.